Olá, eu sou o Macorati e nesta semana nós vamos continuar apresentando os conceitos sobre Entity e Value Object usados na abordagem do Domain Driven Design. Na semana anterior, nós apresentamos os conceitos sobre Entity e Value Object, suas características e como identificá-los. E hoje nós veremos um exemplo prático aplicando os conceitos vistos na aula anterior. Eu vou estar simplificando o contexto da aplicação para tornar o exemplo mais fácil de tratar e de entender. Então vamos iniciar apresentando um problema que precisamos modelar. Vamos supor que nós temos o conceito de conta salário, que faz parte de um bounded context maior e que precisamos modelar. Aqui eu vou desconsiderar vários detalhes de implementação para simplificar o exemplo e vou seguir os princípios Kiss e Young, ou seja, vou manter as coisas simples e vou fazer só o que interessa. Assim, nesse cenário, a nossa conta salário ela vai permitir realizar apenas depósitos e saques em dinheiro na moeda real. E o nosso objetivo será modelar a conta salário e para isso nós vamos usar os conceitos de Entity e Value Object. Então vamos iniciar definindo o código da classe conta salário, um código inicial. Então esse é o código inicial da classe conta salário. Então observe que a classe usa o modificador sealed, que indica que a mesma não pode ser herdada. Com isso nós estamos dando poucos privilégios para o nosso código e isolando a implementação do nosso domínio. Eu posso usar sealed em métodos ou propriedades e assim impedir a substituição dos mesmos. A seguir nós definimos duas propriedades, saldo e valor, e definimos o atributo private set, o assessor private set. Com isso, nós estamos evitando atribuições de valores fora da classe. Dessa forma, agora a única forma de atribuir valor para essas propriedades é via construtor da classe. Então nós criamos o construtor para atribuir um valor para o saldo e ele está lançando uma exceção se o valor for negativo. No método depósito eu estou apenas incluindo um valor do depósito. E no método saque, eu estou subtraindo o valor do saldo e se não houver um saldo suficiente, eu lanço uma exceção. Aqui nós estamos usando o tipo decimal para a moeda, porque ele é mais indicado para realizar cálculos financeiros e monetários. Note que a nossa classe conta salário, ela apresenta, além das propriedades, algum comportamento, como o saque e depósito. Então, nós não temos aqui uma classe anêmica que contenha somente propriedades. Então, eu vou me ater a esses comportamentos e a essas validações que são bem simples, pois eu estou simplificando bastante o cenário. Naturalmente, uma conta real ela vai ter mais comportamentos e validações. Então, nesse contexto, eu posso considerar que conta salário é uma entity ou um value object. Nesse contexto, conta salário pode ser considerada uma entidade, porque uma conta ela tem que ter um número de identificação que vai pertencer a um cliente. Então, uma forma de eu identificar uma conta de um cliente é através de um identificador. Isso faz com que essa classe conta salário seja considerada uma entidade. Então, dois clientes diferentes, eles terão contas diferentes que serão identificadas por um ID único. Então, agora eu vou mostrar esse código no Visual Studio Community. Eu estou abrindo aqui um projeto console e aqui no projeto inicial, esse é o código da minha classe conta salário, que eu acabei de mostrar. A classe selada com duas propriedades, o construtor e dois métodos. Então agora nós vamos melhorar essa modelagem. Se eu observar esse código, nós temos aqui o conceito de dinheiro, que é representado pelo tipo decimal, que é um primitivo. Então nós podemos extrair aqui o conceito de valor, que representa o dinheiro em uma classe separada. Então eu vou extrair esse conceito, vou criar uma classe separada e o código da classe vai ser esse aqui, Então aqui eu criei uma classe que eu chamei de dinheiro, ela é uma classe sealed, que vai representar o valor usado nas operações e ele é do tipo decimal, tá vendo? O valor, ele tem um private set, então essa classe ela deverá poder representar as operações feitas com o tipo decimal. Então eu estou substituindo um primitivo por um tipo. Então novamente eu estou usando aqui o private set de forma a poder somente atribuir valor no construtor da classe que eu estou definindo aqui que está recebendo
recebendo um valor. Aqui eu estou sobrescrevendo os dois operadores, o operador de soma e o operador de diferença, para realizar a soma e a diferença que vai usar o meu tipo. Eu preciso disso, senão eu não consigo na conta trabalhar com dinheiro. Novamente, eu estou simplificando aqui o cenário. Então, aqui fica a pergunta, o que eu acabei de criar aqui? Eu criei uma entidade ou um value objeto? Nós criamos aqui um value objeto. Ele não vai possuir um identificador. Eu vou poder usar esse tipo de dinheiro de forma intercambiável, não importante a sua identidade. Então, ele é considerado um value object. Então, a seguir, eu vou mostrar o código no Visual Studio 2019. Eu tenho aqui minha classe célula dinheiro. Aqui eu estou incrementando o código que eu mostrei aqui, ó, porque aqui eu não tenho muito espaço para mostrar. Então aqui eu estou tratando uma exceção, eu não estou permitindo o cálculo quando o valor 1 for menor que o valor 2, ou seja, eu não estou permitindo valores negativos aqui na diferença. Eu não estou trabalhando, só estou trabalhando com números positivos. Então eu tenho uma classe selada, ó, private set, o construtor, estou definindo aqui a sobrecarga dos operadores de soma e de subtração. Na soma, eu apenas somo e retorno o valor, e na subtração eu faço a mesma coisa, só que eu estou verificando se o valor 1 for menor que o valor 2, eu lanço uma exceção. Então, aqui está a minha classe dinheiro, que é um value objeto. E aqui está a minha classe conta salário, que é uma entity. Agora, com isso concluído, nós podemos então fazer o ajuste da nossa classe conta salário e fazer com que ela use, ao invés do tipo primitivo decimal, o nosso tipo dinheiro. Então, olha, o código da nossa classe conta salário agora ficou assim, ó, conta salário é uma entity, e agora, olha, eu não tenho mais tipos primitivos aqui, eu tenho somente um value objeto, que é o meu dinheiro, que representa o saldo. Então aqui eu apenas substituí o meu tipo primitivo decimal pelo meu tipo dinheiro, que é um value object. No construtor fiz a mesma coisa, naturalmente aqui fiz os ajustes necessários. Em depósito a mesma coisa, e agora eu tenho a minha conta salário, que é uma entity, usando um value object. Então, feito esses ajustes, nós podemos concluir dizendo que conta salário é uma entity, enquanto que dinheiro é um value object. E para fazer isso, nós usamos os conceitos da aula anterior, onde a igualdade de identificador permite identificar uma entity de forma exclusiva. Então, conta salário, ela deve ter um número identificador, pois cada conta ela deve ser identificada de forma exclusiva. E assim eu tenho que uma entity ela vai possuir um identificador exclusivo. Já dinheiro, ela possui uma igualdade estrutural, ou seja, não possui identificador. Dessa forma, se eu tiver dois objetos de dinheiro com o mesmo conjunto de atributos, no caso o valor, eles serão intercambiáveis. Então eu tenho aqui esses dois conceitos e nós podemos identificar e ver a aplicação disso na prática. Bom, agora falta nós atribuirmos um identificador para a nossa conta salário, que até agora nós não atribuímos o identificador. Então, antes disso, nós vamos introduzir o conceito de classe base. Então, uma aplicação, geralmente, ela vai conter muitas entidades e value objetos. Então, é aconselhável usar uma classe base de forma a reunir os comportamentos comuns desses recursos para otimizar o código. Geralmente, é esse que nós fazemos. E as opções mais usadas são a interface e a classe abstrata. Geralmente, se usa ou interface ou classe abstrata como uma classe base. Usar uma interface, ela vai fazer o seguinte, vai fazer que você tem que implementar a lógica da interface, e isso vai fazer com que você tenha código duplicado e vai violar o princípio keys. Então, eu acho que a forma mais aconselhável de implementar uma classe base é criar uma classe abstrata, pois ela apresenta até um relacionamento do tipo E1. Então, nós vamos usar, para implementar classes base nesse exemplo, uma classe abstrata. Então, nós vamos iniciar com uma classe base abstrata e nós vamos usar as nossas entities. Eu vou mostrar o código aqui, ó. Eu criei uma classe abstrata que eu chamei entity, e ela vai ser herdada por todas as entidades do nosso bounded content. Observe que aqui nós tivemos que definir, ó, o identificador da entity, que é o meu ID, que vai ser herdado por todas as entidades. Então, com isso eu estou atribuindo um identificador às minhas entidades. E a seguir eu estou implementando os métodos de igualdade para verificar a igualdade de objetos. Aqui eu uso a igualdade de identificador, porque eu tenho um ID. Então eu sobrescrevo o método equals, o operador de igualdade e de diferença. E também eu sobrescrevo o método getHashCode, que é usado para comparar objetos
pelo hash, porque o hash ele vai depender do tipo do objeto e do identificador. Então com isso eu consigo fazer uma comparação com base no hash. Tudo isso para permitir que eu possa fazer uma comparação de igualdade das minhas entities. Então essa vai ser a nossa classe abstrata das entidades. E a seguir eu vou mostrar o código da classe base para o ValueObject. Então aqui observe que eu não possuo uma propriedade identificador e eu estou implementando aqui uma igualdade estrutural. Então como eu não tenho o ID, eu não posso implementar todos os membros de igualdade. Então aqui eu sobrescrevo o método equals e delego o trabalho de comparação para o método abstrato equals_core. Faço a mesma coisa para o método getHashCode, delegando o trabalho de comparação para o método abstrato getHashCodeCore. Então aqui eu acabei de implementar a minha classe base que eu vou usar para todos os ValueObjects do meu Bounding Contest e ela não possui um identificador. Então eu vou mostrar essas classes agora no Visual Studio. Deixa eu fechar esse código aqui, ó. Vou mostrar a Entity. Então aqui eu criei uma classe abstrata Entity. Note que eu estou definindo o identificador. Estou sobrescrevendo aqui o equals. E aqui eu estou fazendo uma comparação de referência. Se o ID for 0, significa que ele não foi atribuído. E se tudo isso passar, eu estou verificando se os IDs são iguais. Sobrescrevi o operador de igualdade. Faço uma verificação de referência. Aqui a diferença é que esse operador ele dá suporte ao null, né? Enquanto esse aqui não. E aqui eu estou sobrescrevendo o operador de diferença, estou implementando ele aqui e estou verificando se eles são diferentes. E aqui eu estou sobrescrevendo o getHashCode. Note que ele depende do tipo da minha entidade e do ID. E ele vai me gerar o hash e eu vou poder comparar. E a classe base para ValueObject também está aqui, ó. Então, estou sobrescrevendo aqui o equals. Note que aqui eu não posso trabalhar com a igualdade. E aqui eu estou delegando a comparação para o equals_core, tá vendo? Ó? Mesma coisa eu estou fazendo para getHashCode, ó. Delegando aqui para o getHashCodeCore. E estou implementando aqui o operador de igualdade, fazendo a comparação por referência. E o comparador de não igualdade. Então aqui eu estou fazendo uma comparação de igualdade estrutural. Estou usando a igualdade estrutural nos ValueObjects, enquanto que aqui eu estou usando a igualdade de identidade. Então, para concluir, só falta eu fazer com que a minha conta salário, ó, ela herda da minha entity. Então, agora a minha conta salário, ela passou a ter todas essas implementações, mais do que ela está herdando da Ent. E aí, incluindo o ID, que vai fazer a identificação da Ent. E no caso de dinheiro, ela está herdando de ValueObject. Aqui o tipo é dinheiro. E aqui eu estou sendo obrigado a sobrescrever o equals_core e o getHashCodeCore para fazer a comparação com base na igualdade estrutural. Então essa seria a implementação final. Com isso nós concluímos e mostramos a diferença entre ValueObject e Entity. E na próxima aula, só para concluir, eu vou criar um projeto de teste. Olha, eu tenho um projeto de teste aqui e eu vou mostrar a realização de alguns testes para verificar a nossa implementação. Então até a semana que vem.